Vou introduzir mais um tema aí, um tema bem atual, que o pessoal está falando, está comentando muito, está em voga total, e que é a Bitcoin, tá? E a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, para variar, né? Do nosso estilo. Um pouco diferente sobre o que é Bitcoin. É um tema difícil de ser explicado, também até para a gente é complexo, né? Porque a Bitcoin, a gente vai tratar um pouco, a gente vai falar bastante sobre metais, que é na verdade o ouro, e bastante sobre moedas, tá? Sobre câmbio, sobre moedas, porque na verdade a Bitcoin ela é uma fusão desses dois ativos. Mas eu acho que cabe a gente ressaltar aqui que a gente vai abordar o aspecto econômico do Bitcoin enquanto moeda, tá? Então a gente não entende nada da parte de programação, né? Então, a gente vai falar alguma coisa, vamos falar tentar falar alguma coisa, mas a nossa avaliação vai ser em cima da parte econômica, não tecnológica da criptomoeda. E também não vamos falar se ela vai subir ou vai cair, eu acho que não é... Não vamos dar previsão, até porque não tem previsão, mas assim, é tentar passar para você que está interessado, está começando a investir, quais são os riscos, quais são as possibilidades, o que é a Bitcoin na verdade, para que ela serve e principalmente comparar com o que existe. Mas se você quiser entender, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente volta depois da vinheta. Então vamos lá, é o seguinte, primeiro para a gente falar sobre Bitcoin, a gente tem que falar um pouco sobre o que é câmbio, o que é moeda, né, a Fiat, né, que todo mundo, quem está no mundo da Bitcoin aí sabe o que é Fiat Money, né, que é o dinheiro fiduciário, né, o dinheiro de papel, e sobre metais, tá? Então a gente vai estar sempre, para não fugir do tema Bitcoin, para não ficar chato o vídeo, né, a gente vai tentar estar sempre comparando uma coisa com a outra e fazendo paralelos Até porque fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Exatamente. E quando a gente fala do Bitcoin, como ele não é físico, as pessoas não veem ele circulando, é um pouquinho mais difícil de você entender as relações que a gente vai propor. Então quando a gente faz uma comparação com o ouro, que a gente vai fazer bastante, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Exato. Então assim, só para o câmbio, tá? O que é a taxa de câmbio? Como é que a gente opera a taxa de câmbio? Uma taxa de câmbio normal, dólar contra real, dólar contra euro, tá? N taxa de câmbio. Qual é a avaliação que você tem que fazer para comprar dólar ou vender dólar e comprar euro ou vender dólar? Sempre quando você faz câmbio, você está comprando uma coisa e vendendo outra, tá? Então quando você faz dólar real, né, você compra real ou vende real e por outro lado você compra dólar ou vende dólar. Você está sempre vendido numa ponta e comprado em outra. Tá? Então, como é que a gente faz operações, qual o propósito de operações de câmbio? É para a gente adquirir o poder, a moeda de outro país, tá? Ou do próprio país, e em detrimento a outra moeda de outro país. Então, as avaliações, uma avaliação bem rápida e bem simples de como é que a gente faz isso aí, a gente avalia a situação macroeconômica do país X, por exemplo, com a taxa de juros do país X e comparando com a variação econômica e a taxa de juros do país Y. Tá? No fundo, uma operação de câmbio, uma operação especulativa de câmbio, tá? Não de comércio. Tá? O comércio, às vezes, você precisa comprar alguma coisa em outro país, você vai ter que fazer o câmbio. Mas uma operação especulativa, que normalmente é o que se tem feito na Bitcoin, é especulação, tá? Essa avaliação é feita dessa forma. Então eu vou olhar a situação macroeconômica, por exemplo, da África do Sul versus a taxa de juros da África do Sul e vou avaliar se essa taxa de juros está alta ou baixa, né, se ela vai subir ou vai cair em relação ao outro país que eu vou vender, por exemplo, ao Brasil. Então eu vou comparar as duas situações e vou avaliar se o retorno que eu tenho de uma moeda contra outra em função de taxa de juros, que é quando eu detenho uma moeda eu consigo obter a taxa de juros dessa moeda, e quando eu vendo outra moeda, eu estou me financiando nessa outra moeda, ou seja, eu estou pagando a taxa de juros dessa moeda. Imagina que eu tenha zero no meu bolso, eu vou comprar dólar e vender reais.
Eu compro dólar, vendo, ao mesmo tempo eu estou vendendo reais. Então eu vou tomar dinheiro em reais no banco, né? E vou pegar esses dólares, vou tomar dinheiro em reais, vou pegar emprestados reais, vou ficar devendo juros no banco, tá? Com esses reais que eu tomei emprestado, eu vou comprar dólar do Alexandre, tá? Que o Alexandre tem dólar, ele vai me emprestar os dólares, e eu com esses dólares, ele vai me dar os dólares, e com esses dólares que eu vou ter, eu vou conseguir aplicar no mercado de moedas americano. Ou seja, eu vou aplicar na taxa de juros americana. Essa taxa de juros é alta ou é baixa? Contra a taxa de juros do real, que se é alta ou é baixa. E eu vou avaliar isso perante a situação macroeconômica desses dois países, né? Essa taxa de juros é alta, é sustentável, não é sustentável, ela vai subir, vai cair. Normalmente, um país, quando está melhorando a sua situação macroeconômica, ele consegue reduzir a taxa de juros e valorizar a sua moeda ao mesmo tempo. E o inverso também é verdadeiro. Quando ele está piorando, ele vai ter que subir a taxa de juros e acaba por conta de uma desvalorização da moeda. Então, isso aí é a ideia principal do câmbio, tá? De como é que se faz câmbio, e isso vocês vão ver que vai ajudar vocês nessa comparação, né? Em saber por que comprar Bitcoin ou por que não comprar Bitcoin. Isso é uma das vertentes aí que a gente vai olhar. A outra é a questão dos metais, tá? É a questão, vamos falar do ouro especificamente, seria ouro e prata, mas vamos falar do ouro, tá? Por que eu compro ouro? Tá? O ouro, na verdade, ele é um metal que é insubstituível, tá? Eu não consigo replicar o ouro. Tá? O ouro há 4.000 anos ele serve como reserva de valor. Por quê? O ouro eu não consigo replicá-lo, tá? Ele é um metal raro, ele é difícil de ser extraído, difícil de ser minerado. Então isso aí, a escassez, que é uma das qualidades, diríamos assim, da Bitcoin. Então ele tem uma escassez, ele não é achado em qualquer esquina, qualquer lugar. Se eu cavo um buraco na rua eu acho ouro, não. Então ele é um metal escasso. Ele é um metal que ele é muito fácil de você ser separado. Ou seja, se eu misturar esse metal com outras coisas, eu numa hora de uma fundição eu consigo facilmente separar o que é ouro e o que não é, para averiguar a pureza do ouro. E o que sobra de ouro é impossível eu replicar esse metal em laboratório. Mas assim, o ouro é muito fácil de você transformar em diversos objetos, por exemplo, anéis, moedas, colar, etc. Ele é um metal que chama atenção, né? Ele é brilhante, e há 4.000 anos esse metal ele é usado como reserva de valor de diversas formas. E ele é muito divisível, né? Eu consigo pegar uma micrograma de ouro quanto eu consigo juntar 1 quilo de ouro numa barra. As pessoas operam esses metais no mercado, tá? As pessoas compram e vendem ouro como se fosse uma commodity, tá? Então é outra característica que a gente vai fundir com a ideia da Bitcoin, que também vai servir para a gente dar seguimento entender melhor o funcionamento da criptomoeda. Câmbio a gente faz todos os dias. Câmbio é troca, tá? A gente faz troca todos os dias de dinheiro por trabalho e de trabalho por mercadorias, mais difícil hoje, né? Ninguém trabalha em troca de mercadorias. Não mais. Mas já houve épocas. Então é de dinheiro por trabalho e de dinheiro por mercadorias, tá? Então esse é o câmbio. Então toda hora eu estou trocando o meu trabalho ou meu dinheiro, que é resultante do meu trabalho, em mercadorias e vice-versa, tá? Só que o dinheiro, ele é sempre o denominador comum, tá? O meu trabalho, ele serve, por exemplo, para o que o Alexandre quer, mas ele não serve para o que você quer. Então, o meu trabalho para você não tem valor, para o Alexandre tem. Então, ele vai me pagar o meu trabalho em dinheiro. O dinheiro, para você, tem valor e para o Alexandre tem valor, para todo mundo tem valor, tá? Então, ele é o denominador comum de valor hoje, tá? Dinheiro, eu digo o ouro, o real, o dólar, qualquer coisa. A gente não vai entrar agora nesse detalhe, mas é só para a gente chegar no ponto em que a gente chega sempre num denominador comum, que é o dinheiro, que é a unidade de valor que é universalmente aceita, ou territorialmente, ou aceita naquele porque momento. É aceito por aquele grupo, né? Por aquele grupo. Se for num bloco econômico, por exemplo, a União Europeia, toda a União Europeia aceita o euro.
Agora, o mundo todo aceita o euro, né? Sim, mas para fazer o câmbio, né? Isso. Mas, por exemplo, no Brasil é aceito o real. Então, quando alguém quer comprar alguma coisa aqui, tem que converter para reais. A mesma coisa quando o brasileiro vai para fora. Vai ter que trocar pela moeda estrangeira daquele país. Isso. Então, assim, o Bitcoin hoje, tá? Para a maior parte que detém o Bitcoin, hoje ele é feita através da troca por dinheiro. Ou seja, você pega os seus reais, os seus dólares, enfim, qualquer coisa, e troca eles por Bitcoin, tá? 99,9% das aquisições de Bitcoin são feitas por dinheiro. Alguns operadores do mercado de Bitcoin, que vocês vão descobrir quais, eles trocam trabalho por Bitcoin, tá? Que é o caso da mineração, que a gente vai explicar o que é, tá? Então, na verdade, essa troca por dinheiro, quando a gente adquire muita Bitcoin e vende dinheiro, ou seja, eu compro muita Bitcoin, vendo muito dinheiro, tá? É o câmbio. Sim, é a troca. É a troca. Isso aí também está sendo responsável, né, pela desvalorização da Fiat, que é Fiat. O que é o dinheiro Fiat? Seria a moeda corrente, moeda fiduciária. É a moeda fiduciária, a moeda que não é lastreada em nada. Né? A moeda que é dos países, é aquela moeda de papel. Por exemplo, o dólar é uma moeda Fiat, o real é uma moeda Fiat. Não tem lastro real. Isso. Só que a Bitcoin também não tem lastro real. E então começa. Aí a gente começa no Bitcoin paradoxo. na classificação Fiat. Exatamente, a Bitcoin no final é uma classificação Fiat, coisa que se a gente falar isso no meio de Bitcoin, a gente apanha, né? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que a humanidade, né, passou a se organizar, que o ouro é usado como reserva de valor. Por quê? Porque o ouro era aquele bem comum em que todos queriam. No comércio mundial, quando os caras saíram da Europa, foram lá buscar especiarias na China, esses caras levaram ouro para comprar as especiarias. Ou seja, o ouro era aceito na China. Do mesmo jeito que, né, o comércio mundial começou, né, em frações aí, entre povos, né, primeiro com sal, né, algumas commodities, mas ele começou a ganhar. O sal ele deteriora, né? O ouro ele não deteriora. Então o ouro ele começou a ser usado como esse dinheiro comum que era aceito em todo lugar, que é o princípio da Bitcoin. Sim. Que na verdade, o que é o Bitcoin? Na verdade ele é uma moeda universal que ele aceita em qualquer lugar. Que poderia ser aceito em que qualquer pode país. ser aceito em qualquer país, ela tem valor em qualquer país, tá? E assim, muita coisa que a gente estudou aí para fazer esse vídeo, uma coisa interessante que eu vi é que na verdade o ouro ele é o princípio do desinvestimento, tá? 1 quilo de ouro ele mantém o poder de compra dele há séculos. Ou seja, 1 quilo de ouro ele vai ser sempre 1 quilo de ouro. As coisas se valorizam ou se desvalorizam em relação ao ouro. Tá? Então, não necessariamente você está comprando a quantidade de dólares hoje que você vai comprar daqui a 10 anos é equivalente a 1 quilo de ouro e vice-versa, mas o ouro vai ser sempre ouro. Tá? Então, eu não sei se isso gera uma ficou confusão, claro. Gera uma confusão porque assim, as pessoas compram ouro e daqui a algum tempo aquele ouro vale mais reais ou vale mais dólares do que você pagou. Só que não foi o ouro que valorizou, foi a sua moeda que desvalorizou, certo? O ouro, ele mantém o seu valor. Por isso que o ouro não paga juros. O ouro você não recebe prêmio nenhum para deter o ouro. Tá? Porque o ouro no significado real dele, ele é o desinvestimento. Quando você zera todas as suas posições, zera todos os seus riscos, você em tese você tem que estar em ouro. Porque ele é o significado de você estar desinvestido. Você não tem mais imóvel, você não tem mais carro, você não tem mais dinheiro nenhum, não tem mais nada, você tem ouro. Esse é o teu valor. Ali você está sem risco. O ouro não tem risco. Inflação, o ouro não vai ter desvalorização de mercado. O ouro não vai se desgastar, não vai perder. Não tem depreciação. Então, por isso que ele serve como uma reserva de valor, independente da situação, e já está aí há 4.000 anos. Para provar isso daí. Como reserva. Aí tem uma coisa que é legal a gente falar sobre o ouro de papel e também a Bitcoin de papel. Tá? O que é o ouro de papel e a Bitcoin de papel? A Bitcoin de papel ainda não é muito operada. Tá? A gente ainda está começando a entrar nisso aí e provavelmente esse mercado vai crescer muito nos próximos anos. Mas o ouro de papel ele é responsável pela maior parte das operações de ouro no mundo. O
que são os derivativos de ouro. Quando você compra um ETF na bolsa, indexado a ouro, você está comprando ouro de papel. Você está comprando algo que é indexado ao preço do ouro, mas ele não é ouro. Tá? Quando você compra um fundo indexado a ouro, você está comprando cotas de algo que é de um fundo relacionado à valorização ou desvalorização do ouro. Desvalorização do ouro não, das moedas contra o ouro, mas enfim. Mas para quem está acompanhando é um derivativo, funciona da mesma forma. É um ouro de papel, é um recebível em ouro, só que não necessariamente você vai receber ele em ouro, tá? Você vai receber a indexação dele, ou seja, se o ouro subir em relação ao dólar, você vai receber mais dólares lá na frente, só que nunca ouro, tá? Então isso é um instrumento que foi usar, né? E a Bitcoin ela está indo pelo mesmo caminho, né? Na bolsa de Chicago. Tá começando já tem há 2, 3 anos já começa a ser negociado a Bitcoin futura, tá? Hoje a gente está vendo o surgimento de fundos de Bitcoin, muitos fundos de Bitcoin. Na verdade, você não detém Bitcoins, você detém uma cota de um fundo que é indexado ao valor da Bitcoin. Só que na hora que você for realizar esse investimento, ou seja, vender esse investimento, você vai receber fiat equivalentes àquele valor, tá? Então você não detém a Bitcoin. Isso aí é uma grande diferença para onde a gente vai chegar, tá? É você deter o ativo ou você deter algo indexado ao ativo, tá? O propósito de você ter ouro, o propósito de você ter Bitcoin, vocês vão ver ao longo dos vídeos que não faz muito sentido você ter Bitcoin de papel ou ouro de papel. Exato. Porque na verdade você não tem o ativo. E o ativo que é o verdadeiro valor, tá? Uma coisa é você especular de um dia para a noite, não sei o quê, mas por que você detém ouro? Se você perguntar para os puristas de Bitcoin, por que eles detêm Bitcoin? Né? Seria uma proteção, né? Seria uma proteção ao caos, a uma falência do sistema econômico, a uma falência do sistema financeiro. Se na verdade você tem ouro de papel ou Bitcoin de papel, você também está exposto ao sistema, à falência do sistema. Porque se o sistema falhar, quando você tem ouro de papel, futuros de ouro ou futuros de Bitcoin, você depende do sistema para transformar aquilo em Bitcoin ou em ouro em alguma ocasião. Certo. Só que não, você depender do sistema, se o sistema falha, você vai falhar. Então, um dos recados que a gente quer passar aqui é que você ter ouro ou ter papel ou ter Bitcoin não faz sentido você ter derivativos desses. É porque assim, a ideia básica é você ter esses metais, ou Bitcoin, ou ouro, como uma forma de defesa em caso de um colapso, da falha do sistema. pane. Em 1990, no Brasil, para quem não lembra, as contas correntes foram bloqueadas. Na época, eu nem sei se existia derivativo de ouro, provavelmente não. Mas é o seguinte, quem tinha ouro físico não teve conta corrente bloqueada. Tá? Só para dar um exemplo prático. Você não dependeu. Se você tivesse ouro em derivativos na época, se existisse, a tua conta, aquele dinheiro estaria bloqueado e teria sido parado de ser indexado ao ouro. Ou seja, de que adiantou você apostar no ouro via derivativo se o sistema falhou? E outra, a indexação dele travou também. Aí a sua garantia, que era o contrato de ouro, ficou presa e você não teve acesso ao seu valor. E aquele valor travou e acabou aquele contrato. Na teoria, você estaria ganhando a valorização da moeda. Se nada acontecesse, tudo correr bem. Tudo ficar no padrão, né? Foram mantidas as CNTPs, digamos assim. O sistema continua funcionando normalmente. Você consegue ter a valorização do ativo, da pedra, do ouro, sem precisar ter do metal, sem precisar ter aquele ativo em casa, né? Então você tem um certificado que te garante e fica muito mais fácil para os bancos terem essa moeda de troca. Os bancos centrais. Os bancos centrais, atendendo a sua demanda e mantendo a reserva deles guardadinha lá, bem custodiada. O ouro, em tese, ele é um ativo finito, né? Em tese, mas ele sempre pode se achar mais ouro. Mas a gente vai partir do pressuposto que ele seja um ativo finito, tá? Se eu detenho muito ouro, ou seja, quem é que detém muito ouro? Os bancos centrais.
Sim. Tá? Só para ilustrar, o ouro minerado real até hoje, ele enche 2 piscinas olímpicas. Tá? Esse é o tamanho do mercado de ouro há 4.000 anos. De toda a reserva. De toda a reserva que foi criada desde... De tudo que já foi... Tudo que já foi extraído de ouro, minerado, extraído de ouro da terra. Ele enche 2 piscinas olímpicas. Ou seja, se você pensar, é muito pouco ouro. Sim. Né? Então, para um país deter 10%, 20%, muito pouco ouro em termos de peso, né? De quantidade. De volume, né? De volume. Para você pensar, para um país deter 10%, 20% da reserva de ouro mundial, não é algo que... Não é algo tão absurdo. Não é algo tão absurdo, porque ele tem uma caixa forte, ponta ali, acabou. Tá ali as barrinhas de ouro dele. Então, essa concentração, ela existe no mercado de ouro, isso é fato. Se você olhar o balanço dos principais bancos centrais, esses caras têm muito ouro no balanço deles. A Bitcoin, até onde a gente sabe, ainda não existe essa concentração muito grande de Bitcoins no mercado. Né? Ou seja, a gente tem um volume infinito de Bitcoins, que todos sabem. Né? Até agora, se eu não me engano, 95% da Bitcoin já foi extraída, já foi minerada, né? A gente vai explicar o que é mineração depois, mineração de Bitcoin, tá? Só que até onde a gente sabe, até porque a Bitcoin é algo que você... E outra, você não é identificável, né? Uhum. A gente não sabe qual é a concentração dessas Bitcoins na mão de alguns. E isso é um fator-chave para o que a gente vai falar. Né? O nível de concentração que pode... Também. Que é outro paradoxo da Bitcoin. Que é o que vai gerar o principal paradoxo da Bitcoin, é o nível de concentração dela. Então, aguarda aí nas próximas aulas que a gente vai explicar. Vamos chegar lá. A gente vai chegar para explicar isso aí para vocês.